Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, oh glória. Que a paz do Senhor esteja com todos. Uma ótima noite, fria, chuvosa. Meus irmãos, Deus me botou uma palavra no meu coração para estar gravando esse vídeo. Não sei quem vai estar vendo e escutando a palavra do Senhor, mas creio eu que tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? A palavra que o Senhor tem me dado nesta noite se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versos 22, que diz assim, meus irmãos: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado. Eu vou repetir isso aqui: para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas sentiu um forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Oh glória, aleluia. Essa palavra é bem conhecida, meus irmãos, né? Segundo escreveu Mateus, o próprio vivenciou esse fenômeno, né, raro, que só os discípulos teve o privilégio de ver. Oh glória. Então, essa passagem é bem conhecida, onde Jesus, né, ordenou que os discípulos fossem para o outro lado, entrassem no barco e fossem para o outro lado. Porém, Jesus se apartou por um breve momento para orar, para clamar, sendo que Jesus, o próprio Jesus, já sabia o que ia acontecer, mas não podia falar para os seus discípulos, porque se ele falasse, creio eu que ele não entraria no barco. Porém, Jesus foi orar no monte. Monte é lugar de intimidade, lugar de se construir uma intimidade com Deus, né? E o próprio Jesus tinha o monte como a sua casa. Então, enquanto Jesus estava orando, deu uma ordem para os seus discípulos ir para o outro lado. Aí você me pergunta: mas como Jesus ia para o outro lado? É aí que está, meus irmãos. Você não deve olhar para as dificuldades ou o que hão de acontecer. Muitas das vezes, né, olhamos para nossas dificuldades e perguntamos para nós mesmos como iremos conseguir. Você não deve se perguntar. Isso se chama murmuração. E aí muitas das vezes nosso Senhor Jesus Cristo não atende a nossas orações por causa da murmuração, né? Então, os discípulos não perguntou: e o Senhor Jesus? E o Senhor Mestre? Não vem conosco? Ele não perguntou. Ele simplesmente ordenou. E é assim que devemos agir, meus irmãos. Não devemos questionar Deus, né, as ordens dele. Se ele te mandou você ir, se ele mandou você abrir tua boca, se ele mandou você ir, se ele mandou você profetizar, se ele mandou você orar, se você mandou você interceder, não questione. Aqueles discípulos entrou no barco e foi para o outro lado. Porém, quando chegou no meio do mar, o mar se embraveceu. O vento era tão forte, porque o vento era ao contrário. A Bíblia vai nos dizer que o vento era ao contrário e deixou aqueles barcos balançar, né? Mas
o Senhor foi de encontro com eles, porque Deus é Deus. E em um breve momento, ele avista Jesus andando sobre as águas. E eles temeram, pensando que Jesus era uma fantasma. Mas o próprio Jesus brada: não temas, sou eu, ó glória. Não tema, meu irmão. Se Jesus te deu uma ordem, se Jesus te deu uma ordem para você ir, não temas, não pergunte, não questione, não interrogue, porque se ele te deu uma ordem, ele cumpre aquilo que ele te prometeu. Amém? Que esta palavra fique em vossos corações. Não olhe, a Bíblia fala que a gente não deve olhar nem para a esquerda nem para a direita, muito menos retroceder. Simplesmente olhar para frente. Quem é o alvo? O alvo é o Senhor Jesus Cristo, né? Pedro viu sentiu o vento forte e começou a afundar, porque ele perdeu o foco, ele perdeu a visão. Ele era para olhar para frente, para o Jesus, não olhar para a dificuldade. Quem é a dificuldade? O vento, a tempestade, a dificuldade. E não devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha e da tua fé. Amém, meus irmãos? Não olhe para a dificuldade, não olhe para aquilo que está te afligindo. Se Jesus falou, ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Fique essa mensagem em vossos corações, que a partir de hoje tu fala: Senhor, assim como tu ordenou Pedro vir ter contigo, andar sobre as águas, assim também serei com vós. Irei andar sobre as águas,